beleza? Na aula passada, fazendo, né, uma recapitulação, acredito que vocês já tenham, né, caído no lado do esquecimento. Na nossa aula passada, nós falamos da acumulação do capital, né? Então, ou seja, quais eram as bases fundamentadas da acumulação, o que, em tese, propriamente dito, seria isso. Falamos também um pouco da mais-valia, horas de trabalho, né? Que tudo isso vai gerar o apêndice primordial para construir ali a nossa economia, né? Porém, estamos fazendo ali esse link junto da teoria marxista. O que ele era contra? Por que ele era contra? Se o socialismo marxista interferiu no socialismo que hoje ainda existe em algumas sociedades, no caso Cuba, nós citamos esse modelo lá atrás. Porém, de tanto falar de modelo de capital, de acumulação de capital, e como que fica essa estruturação da economia em dado determinado momento em que ela está surgindo? Hoje, o foco da nossa aula é justamente isso, é essa estruturação com base em alguns tópicos, alguns estudos que foram realizados por filósofos, por economistas e até pessoas do judiciário. Oi? Alguém falou alguma coisa? Não? Achei que alguém tinha perguntado alguma coisa. Então, ou seja, retomando, né, galera? Então, ou seja, até pessoas do judiciário daquela época. Então, eles tiveram essa iniciativa para começar, então, a estudar o quê? Acumulei o capital, mas da onde que veio essa acumulação? Né? Veio da troca? Veio do dinheiro? Mas qual que era a origem dessa acumulação? E como que ela se difundiu para transformar nesse capitalismo gritante, né, que nós temos hoje, que impera o mundo, que tomou conta do sistema de economia mundial, né, embora algumas sociedades ainda não se adequaram, né, não quiseram, não quiseram adotar esse modelo, né, de economia ali, de utilização do formato da economia, porém, ele é globalizado, né? Então, ou seja, aonde você tem alguém que está lucrando, ali existe o capitalista. Ah, a dona Maria que vende as tapiocas lá na festa pomerana quando tinha, né? O milho cozido, a pamonha, ela é capitalista, porque ela compra o milho, limpa ele, cozinha ele com água e sal e vende. Mas o preço que ela vendeu não é o preço que ela pagou. Aí, na cabeça de vocês devem estar se perguntando assim, mas professor Aramis, me diz uma coisa, em qual ser humano, em sã consciência, não vai querer ter lucro? Aí é que nós encontramos o X da questão, galera. Marx, ele não era o cara que era contra o lucro. Não, ele não era esse tipo de pessoa. Porém, ele queria que o lucro fosse proporcional à sistemática de trabalho que a pessoa, né, que nós tivéssemos exercendo. O que ele era contra era o lucro, né, exagerado sobre determinadas horas ou dias ou pessoas trabalhando para no caso, os donos, os senhores da época, né? Os grandes economistas da época. Então, ou seja, essa era a grande crítica marxista, né? Justamente por isso que veio a ideia da mais-valia, quantidade de horas trabalhadas proporcionais às horas de recebimento. Se eu recebo 30, eu tenho que trabalhar proporcional a 30. Então, ou seja, nessa teoria, o lucro exagerado não era aceito dentro desse formato. Então, na aula passada, nós tivemos, né, fazendo esse remake, né, falando em remake, a atividade também valendo um ponto, muitas pessoas não devolveram. Gente, é só um questionáriozinho lá no Google Forms, não deixem de fazer, né, vai fazer falta. Né? A prova tem muito conteúdo, então, ou seja, não deixe de realizar aquela atividade, garanta lá esse um pontinho de vocês logo, né? Vamos garantir a assiduidade, porque isso facilita na hora de fechar a nota de vocês também, né? Pelo amor de Deus, gente, não quero ninguém de recuperação em economia política. Por favor, né, Maurício? Ninguém de recuperação em economia política, gente. Não admito isso, hein? Sem recuperação esse trimestre. Não pode, né, Júlia? Ninguém vai poder ficar de recuperação. Professor, Jamais. você no final da aula poderia confirmar sobre esse Google Formulário, se está confirmado
lá igual de quem tá faltando? Eu eu vou mostrar para vocês ali. Você quer o quê? Saber se você entregou? É isso? Isso, é porque eu entreguei e fiz tanta coisa já, e eu não tô lembrado. Não, o que que eu vou fazer? Essa semana eu vou fazer a checagem ali e vou mandar um comunicado para vocês. Vai chegar aí no celular de vocês, no computador, né, de quem está devendo. E pelo que eu olhei, tinha acho que 11 pessoas que não tinha entregue ainda. Mas eu vou confirmar e eu aviso sim para você, tá bom, Maurício? Pode ficar tranquilo. Ah, ótimo. Obrigado, professor. Eu sei muita coisa. Eu imagino. Os meus alunos da DMCCO também, eles estavam assim, professor, já não aguento mais. Essa semana foi semana de apresentação de artigo científico, eles ficaram quase loucos lá para conseguir dar conta daquilo ali, mas é normal, gente, é natural. Quando a gente está na graduação, isso é comum. Tá aparecendo aí, ô Maurício, para vocês? Tá sim, professor. Beleza. Galera, então, depois da síntese, né, que nós ficamos quase um mês sem se ver praticamente, né, umas férias já ali, vamos então agora retomar para o conteúdo desta aula, que é a acumulação de capital, como nós vimos, a estrutura, o que aconteceu, de onde vinha, e a estrutura econômica. O que tem a ver a estrutura econômica com a acumulação de capital? Eu e o Maurício, a Júlia, o Ian, a Janaína, necessariamente, obrigatoriamente, precisamos saber de onde gerou esse capital, de onde veio esse capital, quem foi ali o principal percussor para que ele existisse. É óbvio que vocês vão falar para mim, vão dizer assim, professor, foram as indústrias, né, da grande revolução industrial. Nós podemos dizer que sim. Só que quem é que estava por trás das indústrias? Eram os grandes industriais ou eram os operários no chão de fábrica? Eles eram os camaradas que realmente lutaram para que um capital, ou qualquer que seja ali, fosse gerado, para que algo existisse, para que algo acontecesse, para que a economia começasse a girar. Então, ou seja, antes de nós falarmos do capitalismo, existia um período chamado pré-capitalismo. Esse pré-capitalismo, vocês vão ver o decorrer do período ali, que ele tem uma grande diferença do capitalismo hoje em dia atualizado. Porque qual que é o sentido de estudarmos economia política, galera? É entender os primórdios da economia, né? Não como naquela economia que vocês estão acostumados, de cálculo, taxa Selic, também. Mas isso é denominado micro e macroeconomia. Essa economia política é a teoria envolto de tudo que nós conhecemos, que se data, né, pelo nome de dinheiro. Né? O que faz o mundo girar hoje, galera, é o dinheiro. Né? Ou seja, não aquele dinheiro de papel que você tem na carteira, não. O que faz o mundo girar é a moeda em si. Vocês vão ver que a atividade lá proposta lá vai fazer uma sátira ao dólar. Por que o dólar é tão valioso? Alguém sabe me dizer? Alguém nessa sala, Maurício, sabe me dizer por que o dólar ele é tão valioso? Teria ideia? É por causa do. Eu acho, na minha opinião, é por causa do país que é desenvolvido. E, tipo assim, é o que manda, né? E aí, vocês sabiam que o Brasil, olha que loucura, o Brasil, ele já teve um projeto de lei para transformar a moeda em dólar? Vocês sabiam disso? Eu Alguém não. já tinha ouvido falar dessa história? Parece cena de seriado brasileiro, né? Imagine só, né? Seria bom, lógico, é uma moeda forte. Sabia que você pode trazer o euro, lógico, se o Brasil fizesse parte da União Europeia, sim, né? Só que o que acontece, galera? Não é tão fácil assim. Nós vivemos em uma república. Existe ali deputados, senadores, né? E todo o projeto de lei tem que passar por uma série de tramitações, uma série de votações, e uma dessas aí, esse projeto não foi. Lá na época do Plano Real, quando o Plano Real foi instaurado, cogitaram-se a ideia de o Brasil adotar a moeda dólar, porque naquela época o dólar ainda não era tão valorizado quanto é hoje. O dólar ele tinha uma equivalência de 1,5 ao valor do RV, que era a moeda
era a moeda de transição, né? O real estava em transição ainda, então era muito parecido. Então, houve-se, né, tiveram-se essa ideia de transformar a nossa moeda principal em dólar. Mas o que eu quero dizer com isso, galera? Na verdade das contas, a moeda em si não tem valor. O que gera o valor sobre ela é justamente a soma de tudo aquilo que um país, seja de primeiro mundo, né, ele produz e ele mesmo acredita em sua percepção. Ele acredita em cima da sua moeda, em cima do que o seu país defende. Vou dar um exemplo para ficar mais claro. Na década de 1960, a Inglaterra sofria uma grave crise econômica. Os carvoeiros da época, eles estavam em greve, queriam melhorias, mais reformas trabalhistas. Por quê? O único país que possui uma CLT totalmente cor-de-rosa, florida, é o Brasil. O Brasil, ele é um dos países que mais defende direitos trabalhistas para os seus, né, a classe operária, para todos os empregados no geral. Então, ou seja, o Brasil é um dos países que mais tem regulamentação, que mais amarra, né, a legislação trabalhista aí nas empresas, ou seja, transforma matematicamente as empresas no vilão e os operários nos mocinhos da situação. Mas o que isso tem a ver com o nosso contexto de hoje? A economia, propriamente dita, gira em torno da moeda. Só que se você não defender e não pagar um alto preço para que a sua moeda fique valorizada, ela perde o sentido. Ué, professor, como assim? É lógico. Imagina só, um país sofre uma grave crise econômica. As principais minas que forneciam carvão mineral, que faziam o país girar, eletricidade, que tudo lá é diferente. Calefação, que é aquele aquecimento das ruas, aquela fumaça branca que sai, né? Tudo isso dependia de quê? Daquele carvão que era extraído nas minas. E aí, dado um determinado período, eles paralisaram as operações e não tinham mais. E aí, o que acontecia? Na época, o primeiro-ministro, né, o Winston Churchill, o que ele sugeriu? Para que a rainha, na época, né, porque ela é uma monarquia republicana, na época, sugeriu para que ela o quê? Diminuísse o valor da moeda de mercado. Naquela época, na década de 60, já ocorria a questão de compra e venda de moeda. Ou seja, eu vou comprar uma libra, porque na época a libra valia 8, olha só que loucura, naquela época uma libra equivalia a 8 reais brasileiros, digamos. Na época não era reais, né? Era outra moeda brasileira, mas só para a gente fazer uma analogia. Então, quando ocorreu essa grande crise econômica, eu tinha muitas pessoas procurando algo para comprar, tinha muito dinheiro parado, só que o quê? Não tinha produto na prateleira. E aí, o que acontece? O que adianta, Maurício, você ter dinheiro na carteira se você não tem produto para comprar? Adianta alguma coisa? Não adianta nada, né? Não adianta nada, né? Não adianta nada. E aí, o que aconteceu? Eu tenho muito dinheiro e poucos produtos para comprar. E aí, a moeda faz o quê? Ela inverte. Ao invés, né, os produtos ficam caríssimos, você não tem para vender, não tem para vender. Né? E o dinheiro que você tem ali não é o suficiente para comprar. A solução é o quê? Diminuir o preço geral ali, diria, global da sua moeda. Mas, enfim, para que isso não acontecesse e a moeda não se desvalorizasse, né, a nossa rainha Elizabeth teve que fazer um acordo com os Estados Unidos e pegar o empréstimo milionário. Olha que loucura, hein? Aí nós temos ali a que era antiga, né? Ou seja, a antiga império que dominava a colônia, hoje, naquela época, voltava-se a pedir o quê? Ali socorro para a colônia, porque o dólar já estava em ascensão. Era justamente o período da corrida espacial, foi quando os Estados Unidos tomou conta do mundo e a economia se tornou gigantesca. Então, ou seja, galera, quando acontece esses lapsos na economia, né, assim como a queda da Bolsa de 29, 2008, com a bolha imobiliária, nós precisamos entender o seguinte: a primeira coisa que sofre, a primeira coisa que se desestabiliza é a classe operária. O que, professor? Claro, as empresas também, com certeza. Mas os operários são os que mais sofrem. Por quê? Os preços ficam altos,
o trabalho ele aumenta e o valor que ele recebe pelo trabalho, ele não consegue manter a sua dignidade. Ele não tem poder de compra. Não adianta você ganhar 15 mil reais se você precisa de 16 para manter-se vivo. Não adianta. O poder de compra é que vai disseminar uma economia. Então, ou seja, quando você tem, né, um grande fluxo de produção, um grande fluxo de comércio, prestação de serviço, industrialização no mercado, mas nós não temos ali alguém para consumir, o que vai acontecer? O preço vai despencar. Porque se eu não tenho ninguém para comprar, está sobrando na prateleira. Eu tenho que diminuir. Logo, o grande industriário, o grande prestador, ele vai sofrer com isso. Ele vai se sentir o quê? Eu tenho que baratear. Mas o que acontece nos países de primeiro mundo? Por que, professor, que lá nos países de primeiro mundo isso não acontece? Porque lá existe algo chamado poder de compra. Todos, de forma igualitária, possuem o mesmo poder de compra. Então, isso movimenta a economia, né? Já ouviram a expressão? Nós precisamos encontrar um ponto bem localizado? Isso é o quê? É como se você precisasse da geografia para manter o seu negócio funcionando. Nos países do primeiro mundo, isso não existe. Por quê? A concorrência, ela é igual. Os preços lá tá cada vez um menor do que o outro. Então, a concorrência, ela se torna igualitária. Então, quem tem o poder de escolher aonde vai comprar é o cliente. E não a empresa que vai escolher o melhor lugar, com a melhor visibilidade para atrair você. Qualquer lugar que você vá, o preço é tabelado. Isso é poder de compra. Anotem isso que isso vai cair na prova. Tem uma questão falando justamente disso, de poder de compra. Né? O que seria o poder de compra? É você ter ali aquela autonomia para escolher, dentre várias empresas, um produto que você precisa. Né? E aí nós temos um outro fator. Quando nós aumentamos ali o poder de compra, né, aumenta-se também o consumismo. E aí faz girar a roda ali matemática do capitalismo, que é algo que vai imperar gigantesco, de forma gigantesca ali o globo do jeito que é hoje. Olha só, forças de produção. Digamos que nós acumulamos no século XVIII e XIX, né, vários produtos, várias rendas, né, ou seja, acumulamos o capital de uma maneira gradativa, né, de um período para o outro. Porém, a origem dessa acumulação, ela vai depender de alguns fatores. Quais fatores esses? O que vai compor a nossa estrutura econômica. Professor, quais fatores? Esses aqui. Fatores que influenciam a estrutura. Aqui está infra, mas eu falo estrutura, é assim mesmo. A estrutura econômica. Trabalho do homem, braçal, operário. Trabalho animal, claro, professor. Lembra da época do arado manual dos bois? Então, ele também ajudou a acumular capital. A natureza dos instrumentos de produção, também. Lembra que no passado não existia hidroelétricas, não existia usinas nucleares, não existia nada disso. O que era? Usinas de carvão. Era aquele moinho de água que ficava dia e noite lá girando, né? A água batia no moinho, virava um moinho, gerava energia elétrica. É a ação da natureza. E a capacidade do ser humano de produzir. Também na Inglaterra, todo mundo sabe, há grandes manufaturas têxteis, né, que produziam tecidos, se difundiram naquele momento. Aconteceram naquele momento. Então, ou seja, esses pequenos fatores foram contribuintes ali, cabais, para a acumulação de capital chegar aos dias atuais. Porque nem sempre, nem tudo que reluz é ouro. Nós olhamos hoje para uma grande empresa multinacional. Vamos falar de uma nossa aqui, uma empresa estatal nossa, né, brasileira, Petrobras. Mas ninguém fala de como foi difícil os primórdios da Petrobras. Como que foi feito? Já pararam para se perguntar como que foi que a Petrobras aconteceu? Como que foi? Qual foi o estalo que teve no governo brasileiro para a Petrobras aparecer no mundo? Né?
Quando que o governo precisou ter a necessidade de produzir o próprio combustível brasileiro, o próprio insumo de gasolina, diesel, né? Até então, no início, era gasolina e diesel, né? O etanol veio depois, com o pró-álcool, né? Bem depois, mas a Petrobras, então, ela tinha esse intuito de quê? Produzir esse insumo. Para quê? Para gerar um capital, para movimentar a economia. Porque lá na década de 40, de 30, era muito difícil você comprar combustível, importar e vender aqui. Por isso que os carros eram mais caros, não havia rodovias, os pneus eram caríssimos. Por quê? Para você manter um veículo era muito difícil. Então, visando nós ali, aquela matemática de prosperar a economia, o governo decidiu, então, né, investir nesse processo ali de extração, né, do petróleo, que era, né, o ouro negro, considerado o ouro negro da época. E aí teve o quê? Trabalho do homem, né? Não sei se teve trabalho animal, não sei se compete, mas tivemos várias inserções, várias vidas foram perdidas para que isso acontecesse, tá? Relação de produção social são os modos específicos que as organizações do trabalho e da propriedade devido à divisão do trabalho. Então, ou seja, se nós, para montar essa infraestrutura da economia, eu preciso o quê? Da força, que é o trabalho do homem, trabalho animal, ação da natureza, a capacidade do Maurício ser tão inteligente de produzir uma máquina para gerar energia. Isso são as forças, tá? A relação é se realmente, né, esse trabalho que o Maurício, que o Aramis, que o Ian, que a Janaína exerce, pratica, ele vai ser ali algo condizente com a produção. Opa! Estão começando a lembrar de quem? Do nosso querido, né, Marx, né? Por que do nosso querido Marx? Porque ele falava que o quê? A nossa quantidade de horas trabalhadas, ele falava não, ele defendia, né, gente? Vamos ser literais. Né? Ele utilizava, implantava a questão da mais-valia. A nossa quantidade de trabalho, horas trabalhadas, deveria ser proporcional às horas, o que foi produzido, né? E não era isso que acontecia. Então, ou seja, as relações de produção é justamente isso. Era como que era estruturado a divisão do trabalho, como que era feito ali, o que eu precisava, né? Como que era essa carga horária? Quantos homens eu precisava para cavar uma jazida lá, encontrar lá de petróleo, né? Achasse lá uma reserva de petróleo, inicialmente que era terrestre, né? As buscas aconteciam de forma, né, em solo, porque era mais fácil, aquela coisa toda. Até que isso foi se esvaindo, e tivemos que ir para o mar. Né? Agora está acabando o mar, estão indo para onde? Para o gelo. Né? Está lá uma briga danada lá com o Conselho Nórdico, que engloba a Suécia, a Dinamarca, a Noruega. Né? Por quê? Para que eles não querem aceitar que as perfurações aconteçam no Círculo Polar Ártico, porque isso pode afetar uma das placas e pode gerar uma grande catástrofe geográfica, né? Natural ali, acabando o quê? Um desastre, né, ambiental gigantesco. Mas então, o que isso tem a ver? O quanto de homens, o quanto de máquinas, o quanto de poderio que a natureza pode me oferecer, eu preciso. Isso é a relação da produção. Ou seja, anotem isso, relação de produção seria o quê? A organização, a estruturação, tá? Da divisão de trabalho. Para quê? Para montar a estrutura econômica. Falamos do primeiro tópico, que seria as forças de produção. Já sabemos quais são elas. A relação de produção é o que eu preciso, galera. Isso é de uma forma mais simples. É o que eu preciso para manter essas forças de produção ali ativa, a todo vapor, gente. Tá? É só vocês lembrarem. Eu tenho forças? Quais são? O que eu preciso para manter isso ali funcionando? O que eu consigo verificar e dar uma continuidade para aquele processo? Isso é a relação de produção, tá? Nós chamamos ali o que? A mão do homem, né? É a estrutura, é a organização do homem. Até aqui tá bacana?
Maurício, Júlia, tá muito rápido? Não, professor, tá bom. Beleza. Tá entendível. Terceiro ponto da nossa infraestrutura econômica, modo de produção. Olha isso aqui, ó. Cada época histórica possui um conjunto de forças produtivas a que corresponde determinadas relações de produção. O que é isso aqui? Lá na década de 60, a nossa querida Rainha Elizabeth II, ela precisou imediatamente de uma injeção de dinheiro na economia inglesa, britânica, mais bonito, né? Na economia britânica. Para quê? Para não deixar a economia ir por água abaixo. Senão, a Inglaterra, o Reino Unido, não seria o que ele é hoje. Uma potência britânica. Hoje é impossível qualquer país do mundo travar uma batalha naval com a Inglaterra, né, com o Reino Unido. Por quê? Eles detêm das melhores e maiores armas navais. Navais, tá, galera? Não estou dizendo que terrestre, não. Navais. A Marinha Britânica é uma das mais bem vistas pelo mundo, por conta da sua o quê? O investimento que a coroa fez no momento em que a Segunda Guerra foi instaurada, possibilitou vários financiamentos, vários desenvolvimentos para que aquela economia sobrevivesse aos impactos da Segunda Guerra. Que a intenção de Hitler era o quê? Tomar Londres. Ele queria pegar a Inglaterra ali, dominar aquela economia. Queria levar o Fusquinha para andar lá em Londres. Essa era a ideia do Hitler. Então, ou seja, a intenção desse modo de produção é o quê? É vivificar cada época. Então, ou seja, cada momento da história vai ter conjunto de pessoas, de forças diferentes. Ou seja, a relação daquela época de produção era diferente, mas era correspondente com o quê? Com as forças. Hoje, vamos analisar hoje a Grã-Bretanha. Hoje a Grã-Bretanha é uma das grandes potências. Pode pesquisar lá o valor a quanto que está custando a libra. É absurdamente cara. Né? Uma libra é muito caro. Né? A Grã-Bretanha é tão nariz em pé que ela não faz parte da União Europeia, não compartilha a moeda única, que é o euro. Eles têm o próprio sistema econômico deles. Por quê? Estruturado. Em um momento... Lá na década de 60, ela poderia muito bem o quê? Não abaixar a cabeça, não pedir esse empréstimo e deixar a moeda desvalorizar. Mas a estrutura econômica do Reino Unido, ela é tão avançada, ela é tão estruturada, que eles, não, eu prefiro endividar do que deixar a minha moeda desvalorizar. E foi o que fizeram. Mas anos depois, pagaram a dívida com os Estados Unidos, né? Esse empréstimo ocorreu no governo de JFK, né? Ou seja, de John Kennedy, né? Que foi assassinado em Dallas, nos Estados Unidos. Acho que vocês devem saber conhecer a história, né? Não convém ao caso, mas vale citar, né? Foi um dos maiores presidentes da história dos Estados Unidos. Foi assassinado em Dallas em 1970, pouco tempo depois de ter feito essa alienação, né? Ou seja, esse empréstimo fiduciário para a Inglaterra. Então, galera, quando vocês olham para a economia de hoje, que vocês têm o dinheirinho na conta de vocês, o salário, ela vai muito mais além do que isso que vocês podem imaginar. Quando nós temos ali a intenção de usar o cartão de crédito, né, de usar o talão de cheque, sabia que o talão de cheque veio importado do Egito? Não se existia talão de cheque aqui, a compra pré-datada não é essa questão de dar 30 dias no cheque, não existe no mercado internacional, só no Brasil e no Egito. Por quê? Foi uma cultura que veio de lá. Como? Não sei. Deve ter vindo nos porões dos navios ali. Galera, tudo top com a estrutura econômica? Posso cobrar na prova, Maurício? Vai fechar a questão? Vou tentar. Olha, hein? Tem que ter 6 nessa prova. Galera, dando sequência nessa questão da infraestrutura, o que eu quero que vocês entendam aqui agora? Voltando, né? Fomos lá para o capitalismo, olhamos para o consumismo, falamos da Bebeta, né? Sou fã da Bebeta, tá bem velhinha, coitada, mas eu sou fã dela porque ela é uma mulher de garra e estrutura. Então, eu acho que sempre quando nós temos mulheres no poder, não sou feminista, sim. Acredito que as mulheres fazem diferença. Lógico, nem todas, mas algumas realmente elas têm um ponto a mais, elas
chegam a lugares onde homens nenhum conseguem chegar. Isso aí é fato, a história está aí que não deixa mentir. Mas, voltando para a concepção marxista, né, já falei para você, daquele sensual, com aquela barba branca lá, poderoso, né? Ele era o terror das menininhas, literalmente, né, gente? O terror mesmo. A concepção marxista da nossa sociedade é o seguinte: se nós estamos estudando a acumulação que trouxe de origem ao capitalismo, por quê? Essa acumulação, galera, começou nesse período, tá? Junto com o quê? Com o Marx, com o Adam, com o David, junto com essa galera toda. Já existia acumulação. Eles tiveram pensamentos, foram ideológicos, brigaram, morreram, tentando melhorar a situação, mas não foi possível. O capitalismo era mais forte, parecia que já estava escrito. E aí nós temos aqui, ó, a ideologia, né? Essa superestrutura, política e Estado. Por que política? Por isso que se dá o nome de economia política, politização, pessoas, mais pessoas envolvidas, uma lutando por todas, interesse ideal, ideológica, por isso política, Estado. Seria o quê? A nossa matriz que regulamenta a intervenção. Isso seria o quê? O Estado, ele tem intervenção na economia? Com certeza. Se alguém falar para mim que não tem, tá mentindo. Vou dar um exemplo. Vê a pandemia do Covid-19. Claro, é uma crise de saúde pública, é uma emergência epidemiológica, né? Atingiu todo o globo, mas o Estado teve que decretar uma lei para fechar o comércio, porque se fosse por conta própria, ninguém fechava, né? Estava lá morrendo, mas estava lá trabalhando, porque... Então, ou seja, o Estado tem ou não tem intervenção? Tem intervenção, sim. Eles realmente... Então, ou seja, essa questão do Estado não... Agora imaginem, olha só, hein? Acho que, por isso que a gente tem que sempre entender que, às vezes, existe algo maior por trás de todas as coisas. Imagine só se assim, as teorias marxistas realmente prosperasse e o capitalismo não existisse. Nós íamos conseguir bloquear o comércio? Não sei. Pai, professor, como assim? Não sei, não sou vidente, não consigo imaginar o que poderia ser. Mas a minha vã experiência, muito pequena experiência, ela acredita que não, né? Se essas concepções acontecessem, né, as teorias marxistas fossem levadas para frente, o Estado não teria essa influência, ele não teria esse poder de fecha, não fecha, abre, não abre, ele não teria, tá? Não teria. E aí, olha isso aqui, ó, forças de produção, é o quê? É um dos tópicos para compor a infraestrutura econômica. Mas a relação de produção, que é aquilo que eu vou o quê? Como eu vou conseguir? De que forma eu vou dividir aquilo ali? Eu vou chegar ao quê? Na maneira que eu vou produzir. E aí eu chego o quê? Na infraestrutura econômica. Galera, a infraestrutura econômica é composta por aqueles 3 tópicos. Porém, ela sustenta essa balança aqui, ó, jurídica e direito. Ah, professor, demorou o período inteiro para chegar a isso na jurídica e no direito? Exatamente, porque é aqui que você entende que se não tiver legislação dominando, comandando todo esse processo, as coisas não funcionam. Vamos dar o exemplo brasileiro? Nós temos a CLT, nós temos a legislação tributária, nós temos ali o Código de Defesa do Consumidor, nós temos diversas linhas, adendos, Código Civil, Código Penal. Por quê? Cada um vai se especializar em uma determinada área da sociedade. Sociedade essa que vai precisar ter o que ali? Uma estrutura econômica equilibrada. Por isso que nós temos aqui em cima superestrutura. De um lado, o jurídico voltado para o direito, para normatizar, para legislar, para falar o que pode e o que não pode. Do outro, a política e o Estado. Essa política não é a política lá dos governantes, não. A política seria sistemática, seria lógica, seria ali como que acontece, galera? Seria dessa forma, tá? E o Estado seria ali, no caso, aquele que tá assim, agora a gente pode cumprir, agora a gente pode realmente vigorar. Lógico, é uma balança. Precisa dos 2 lados estarem equilibrados
para que essa infraestrutura econômica funcione. Vamos dar um exemplo mais prático dessa infraestrutura econômica. Temos aqui o município de Santa Maria de Jetibá. Temos ali o quê? Vamos dar um exemplo de política econômica desse município. Temos uma associação? Temos. Ela é forte? Mais ou menos, né? Nem todo mundo aderiu à associação, mas ela tem um valor significativo. Comparado com grandes centros, ela tem uma referência. Então, ela tem uma política ali. Chega um determinado momento, todos os comércios se unem e fazem aquela feira, não é isso? Ah, chegou a festa pomerana, o comércio todo veste a camisa. Então, ou seja, existe uma organização. Tem alguma coisa funcionando ali. O município dita a hora para abrir, a hora para fechar, os dias que pode funcionar e quem é que pode ali, né, entrar em licitação, quem pode concorrer a alguma vaga, alguma coisa do tipo para preencher um comércio que é de dependência da prefeitura, do Estado. Então, ou seja, o Estado tem intervenção total na mecânica da economia política do município. Jurídico. Lá na prefeitura existe departamento jurídico que vai regulamentar tudo muito bem bonitinho, com todas ali. Ah, vamos fazer licitação? Tem que ter o edital de licitação. Vamos fazer o concurso? Tem que ter lá o edital do concurso. E por aí nós vamos, né, uma caminhada infinita, né? Diversas leis. Quem já trabalha, quem já estagia em prefeitura, no setor jurídico, sabe muito bem do que eu estou falando. A jurisdição pública, ela é muito mais complexa, tudo é licitado, tudo vai para a mesa de um, que vai para a mesa de outro. Aí, às vezes, demora uma semana para uma decisão ser tomada. Isso que eu estou sendo positivo, né? Quando eu falo uma semana. Quando é tomada, às vezes, nem sempre é favorável ao mercado, né? As pessoas que estão envolvidas ali naquele processo. Mas o que eu quero que vocês entendam? Nós temos ali essa superestrutura formada por essa mecânica, né, de política, Estado, jurídico e direito. Se lá na prova tiver lá, segundo a nossa concepção de sociedade, infraestrutura econômica, determine, tiver um quadrinho desse aqui, o que eu vou querer que vocês preencham? Política e Estado, jurídico e direito. Provavelmente já vai vir preenchido do jeito que está aqui. Vocês vão ter que identificar como que essa balança ela é montada e saber explicar qual que é a intervenção da política, do Estado, a jurídica e o direito, porque ambas aqui são dois nomes separados, mas elas têm o mesmo poder no final das contas, é a mesma coisa, porque elas vão estar emaranhadas, vão estar ali misturadas uma com a outra, possibilitando esse desenvolvimento ali daquela economia, daquela cidade, do país, né? Seja lá do que nós estivermos falando no momento. Beleza? Júlia da Leprani, dúvidas? Cadê Janaína? Janaína não está na sala hoje não, hein? Não ouvi Janaína ainda. Cadê Janaína, Maurílio? Eu estou aqui. Eu falei, não vi Janaína ainda perguntando. Aí eu pensei assim, Janaína acho que não vai entrar hoje, né, Janaína? A última aula antes da prova. Não, mas estou aqui sim, só escutando hoje. Vale a pena, né? Tem que escutar. Janaína, você sabe que eu tô te devendo, né? Eu tenho que ir lá buscar com você a camiseta, acabei esquecendo de novo. Eu sempre vou pra rua, Janaína, e acabo esquecendo. Nunca lembro de passar lá. Mas segura lá, porque no próximo semestre, provavelmente nós vamos voltar presencial, a gente vai se encontrar pelos corredores, aí eu pego com você, tá bem? Tá bom, pode deixar que tá guardadinho. Me perdoa mesmo. Eu fiz você levar isso, acho que uma semana, né, Janaína, lá pro fórum. Não se preocupa não, professor. Eu deixei guardada lá no fórum. Meu Deus. Nem trouxe para casa. Ai, Jesus. Que bom, que bom. Beleza. Olha lá, galera. Agora... Opa. Fica raiva quando eu boto esses efeitos e acabo esquecendo. Ó, consciência. Vamos lá. Se nós temos essa superestrutura, né, voltada ali para nossa economia, ainda falando do nosso município... Nós temos a existência de força de relação, com certeza, tem que ter, porque não existe economia sem força e relações, tá? Mesmo na concepção do Marx, não existe. E essa consciência não é aquela consciência que eu digo de você ficar com aquilo pensando na cabeça, não é nesse sentido, não. Essa consciência aqui é na questão de existir. Então, essa consciência é como se você soubesse que existe. Poderia até substituir isso aqui e colocar
consciente que existe uma estrutura econômica formada, tá? Porque se eu sei que existe a força e a relação, com certeza, absoluta matemática, eu tenho a consciência que todo o processo ali funciona de política e Estado, jurídica e direito. Vamos traduzir para ficar mais fácil. Normativa legal, não é isso? Direitos e deveres legais. E o quê? Aquele camarada que manda, que regulamenta, que intervém. Nós ouvimos muito essa palavra durante o período, intervenção. Intervenção. Porque em economia política, a grande briga é a questão do Estado, né? Em economia política, a grande finalidade do conceito é o estudo da geração de riquezas. Então, durante todo o processo de estudo, nós entendemos como que isso foi possível. A acumulação de capital não veio da noite para o dia. Você vai ver que no final do estudo, nós vamos entender o seguinte, que por mais que todas as teorias ali fossem contra o capitalismo, mas ele já existia, ele já estava por debaixo da pele, né? As pessoas já eram capitalistas e não imaginavam que eram, não sabia que... Na verdade, elas não é que elas não imaginavam, elas não sabiam o que era o capitalismo, dar nome àquilo. Porque, galera, todos nós somos pessoas consumistas, né? Meu telefone ficou defasado. Eu não sou esse tipo de pessoa, mas tem gente que eu sou consumista para outro tipo de coisa, né? Por exemplo, eu sou fã, né, de coisas para jardim. Aqueles planta, grama, os bonequinhos de gesso, eu sou fã disso, eu passo horas e horas mexendo no meu jardim, porque eu gosto, sou consumista. Se eu ver uma Branca de Neve diferente de gesso, eu vou lá e compro e boto no jardim. Então, ou seja, o capitalismo, ele já está impregnado. Só que hoje é fácil nós entendermos que o consumismo é isso, né? Você poder comprar. Não tem aquela questão de você consertar. Você compra, quebrou, joga fora, compra de novo. Porque é muito barato. Se bem que na nossa economia atual não é barato assim não, né? Mas vamos fingir que está tudo bem. Então, o que acontece? Nessa superestrutura, né, dessa consciência e da existência, naquela época, as pessoas já eram consumistas. Só que o que acontecia era que eles não percebiam, eles não sabiam nem o que era consumir. Que dirá capitalismo? Que dirá saber o que seria capitalismo? Eles não tinham esse termo ainda, né? Então, só quando os grandes críticos fizeram ali aquela oposição à estrutura de mercado, que eles começaram a dar nome para o capitalismo, né? Agora vamos lá. Contribuição à crítica da economia política. Lê para mim lá, doutora Janaína. Você sabe que foi uma estratégia para saber que você estava na sala, né? Minha porta-voz, hein, oficial. Contribuição à crítica da economia política. A explicação das formas jurídicas, políticas, espirituais e de consciência encontram-se na base econômica e material da sociedade, no modo como os homens estão organizados no processo produtivo. O modo de produção da vida material condiciona o processo da vida social, política e espiritual em geral. Não é a consciência do homem que determina sua existência, mas, ao contrário, é a sua existência que determina sua consciência. Ao mudar a base econômica, revoluciona-se, mais ou menos, toda a imensa superestrutura erigida sobre ela. Gravem essa palavra, condiciona. Ao modo de produção de vida material, condiciona o processo de vida social, político e espiritual. Professor, o que você está dizendo? Gente, com certeza ele é condicionado. Vamos dar um exemplo na vida social? Suponhamos que você tem um carro do ano de 2015 e aquele carro já está defasado, né? Estamos em 2021, já teve mais coisas. Aquele carro de 2015, ele consegue te levar para todos os lugares? Ele funciona? Funciona, mas o período mudou. Olha lá, né? Olha um dos pilares da estrutura. O período mudou, não é isso? O tempo mudou, o registro histórico mudou. Então, isso condiciona a sua vida social. Política, da mesma forma.
Se eu tenho toda uma sistemática, se eu tenho todo um corpo empregado em um determinado momento da vida social, que toma decisão, e esse corpo opina a favor ou a se opor a alguma coisa, ele também será condicionado. Espiritual, vamos dar outro exemplo. Gente, qual é a entidade mais rica do mundo? Valendo um bom sonho de valsa, se alguém souber me responder isso, hein? Olha que eu acho que eu vou dar contabilidade tributária para vocês, acho que é isso, hein? E aí nós vamos ficar felizes com contabilidade tributária, hein? Que contabilidade tributária é diferente de economia política, lá é cálculo, hein, Maurício? Tá ótimo. Repete a pergunta, o Papa. Oi? Repete a O pergunta. Papa. O Papa. Olha, eu vou entender aí, ó. Eu vou entender como se fosse a igreja, não é isso? É isso aí. Isso aí. A igreja, galera, é uma Eu quero meu sonho entidade. de valsa. Isso. Por que, professor? Mas a igreja é espiritual. Gente, nesta época, a igreja, ela detinha de muitas propriedades. Antes da reforma, né? Antes de tudo que aconteceu na religião, na igreja, né, antes de Martim Lutero, a igreja, até hoje, ela tinha muitas propriedades, todas as igrejas católicas são da Igreja Católica. Então, é uma entidade muito rica, muito cheia de um patrimônio muito grande, que depende a uma ordem espiritual. Então, ela também é condicionada de acordo, não estou falando da doutrina, tá, pessoal? Doutrina é uma coisa, estou falando do patrimônio, economia, din-din, é isso que eu estou falando, tá? Qualquer entidade religiosa, né, espiritual, precisa de ter ali fundos para manter, né, gente? Porque sabe que não funciona, né? As coisas não andam. Só que o que eu quero entender é o seguinte, que essa palavra condiciona, ela tem muito mais a ver, né, com esses tópicos aqui do que a gente pode imaginar. É porque é difícil nós pararmos e fazer essa assimilação de conteúdo. Olhar para a palavra e trazer para o dia a dia. Mas é nessa esfera que eu quero que vocês entendam. Não é a consciência do homem, não é o meu pensar. O meu carro 2015, né? Ele pode me levar para qualquer lugar, mas eu quero 2021. Por quê? Porque o Ian comprou uma BMW 2021 branca, eu quero uma prata. Para ficar igual, só mudar a cor. Então, ou seja, eu posso, eu consigo, né? Isso não é bem assim não, Ian. Não é bem assim não, hein? Então, ou seja, não é a consciência do homem que vai determinar a sua existência, mas ao contrário, a minha existência, o fato de eu querer comprar uma BMW, olha só, mesmo dividindo lá em 180 vezes, o fato de eu querer comprar que vai definir a minha existência, o meu poder na sociedade. Essa era a crítica, a grande apologia feita por Marx. Os grandes cada vez tinham mais, e os pequenos cada vez tinham que trabalhar mais para ter o necessário. Os grandes tinham resultado líquido com o trabalho dos pequenos, no natural, e cada vez iam só aumentando, viviam vidas luxuosas, enquanto os operários, coitados, trabalhavam, davam muito mais horas de serviço e deixavam o suor e o sangue e as lágrimas na empresa, enquanto para se manter, para ter o necessário. Galera, o que eu quero entender é o seguinte, hoje, qualquer pessoa consegue ingressar na faculdade. Hoje, a facilidade de você ter um curso superior é muito grande, muito grande. Hoje, o ensino superior é algo muito difundido. Então, daqui a 15 anos, escreve o que eu estou dizendo para você, daqui a 15 anos, o mercado de trabalho, ele vai sofrer uma deflação. Meu Deus, professor, que loucura. Vamos ter muito mais profissionais capacitados, mas menos profissionais condicionados para as vagas. Por quê? Vamos ter muitas pessoas formadas, muitas pessoas pós-graduadas, mas poucas pessoas condicionadas a viver. Por quê? A trabalhar. Porque, segundo a crítica, olha aqui, está correto, não é a consciência. A minha consciência, eu estou formado, eu estou pós-graduado. Mas o que vai determinar a minha presença na economia
vai ser justamente o quê? A minha existência, tá? Então, ou seja, a minha existência, só que a minha existência ali é igual a de todo mundo. Então, se é igual a de todo mundo, eu vou ter o quê? Uma grande concorrência. Hoje, se vocês, eu aconselho, já falei com vocês, falo de novo, façam um LinkedIn de vocês. Professor, mas eu ainda trabalho, eu sou estagiário, não tem problema. Façam o LinkedIn de vocês agora. Comecem a construir o network de vocês agora. Eu fiz o meu LinkedIn quando eu estava no primeiro período da faculdade. Hoje eu tenho mais de 2.200 conexões no LinkedIn. O que é isso? Network. Conhecer pessoas, né? Você vai publicar trabalhos de faculdade, publicar obras que vocês fizeram no trabalho de vocês, foto, comemoração. Por quê? É uma rede social totalmente voltada para o profissional. Então, ou seja, comece a trabalhar, lapidar o network de vocês. Network é tudo, galera. Hoje, se hoje já é tudo, imagine daqui a 10 anos, tá? Imagine daqui a 15 anos. Network é tudo. E não se apeguem a empregos públicos. Ah, eu quero ser concursado. Concurso é bom, mas precisa estudar muito e a concorrência vai ser alta. Então, se prepara, porque vai ter uma grande trajetória. Tem que se preparar, tem que correr atrás do prejuízo. Não pode ficar parado, imerso, não. Tem que correr atrás. Ao mudar a base econômica, revoluciona-se mais ou menos toda a imensa superestrutura. Claro, eu não falei lá atrás que se muda a história, se muda o período histórico, muda tudo. Não dei o exemplo da Bebeta? Lá em 1960, que ela precisava do empréstimo para não deixar a moeda cair, ela precisou recorrer ao JFK, o presidente, para não deixar a economia ir para o espaço. Ela pegou dinheiro emprestado, mas foi naquele período. Hoje ela precisa? Hoje não. Hoje o buraco lá é mais embaixo, né? Hoje as coisas mudaram. Então, nada mais do que correto do que entender que o quê? Quando a gente muda a força, muda a relação, com certeza absoluta, o tempo também ali, a história vai ser totalmente modificada sobre ela. Vai acontecer algo que vai melhorar ou piorar. No caso da Bebeta, melhorou. A economia se fortificou, investiu no poderio naval, o poder bélico dela, né, venceu ali como uma das aliadas da Tríplice. Então, ou seja, conseguiu sair por cima da carne seca. Mas, volto a lembrar, não é nem sempre a dívida externa é a solução para os problemas da economia. Nós temos o caso ali em cima, ó, da Venezuela, né? Um país que se fechou para o mundo, sofre embargos constantes, né? E não tem incentivo, não tem nada. Brasil fez milhões de empréstimos. O governo Juscelino JK, Juscelino Kubitschek, fez vários e vários empréstimos para financiar a Minas Gerais, vamos falar assim, né? A Minas Gerais, as rodovias, né? Brasília, 50 anos em 5. Esse era o lema do governo na época. Tá vendo como é que o Estado, tá vendo, Ian? Como é que o Estado predomina? Como é que o Estado ele coordena a economia? Então, na época, seguindo o modelo da Bebeta, eu pegando um empréstimo para melhorar a infraestrutura física de um país, ele vai se desenvolver, correto. Só que precisa ter o quê? Uma continuidade. Não foi o que aconteceu. O projeto de crescimento 50 anos em 5 durou menos de 5. Então, o Brasil realmente se desenvolveu, talvez, se não fosse aquela atitude do governo de Juscelino Kubitschek na época, a economia brasileira teria sido muito mais atrasada ainda. Porque nós sabemos que o estado do Rio de Janeiro não tem estrutura para compactar, para abrigar a capital de um país. Primeiro, porque é muito próximo da zona portuária, né? E essa era uma grande preocupação, ataques e coisa e tal. Segundo, que a região central de um país, ela tem que ser povoada, a economia tem que fluir, e justamente que era composta por campos, né? Nós tínhamos, ou seja, as grandes plantações, o cerrado, ele contribuía o quê? Para pastagem, para carnes. Então, ou seja, precisamos levar gente para esse lugar. Então, ou seja, o incentivo na época, olha só,
A época, novamente, mudei a base da minha estrutura, troquei de tempo. Para o Brasil naquela época, era fundamental. Hoje é diferente. Hoje, o estado de Goiás, né, o Distrito Federal, ele está totalmente estruturado. Hoje, pelo contrário, hoje acontece a grande migração, né? Grandes pessoas voltando para a região sudeste. Tanto é que nós somos ali uma das regiões mais populosas. Ainda voltando para cá. Olha só, galera. Se nós estamos entendendo todo esse processo complexo de evolução, né, esses métodos próprios, né, dirias ali, que da concepção, métodos próprios de concepção, a gente precisa entender o seguinte, a relação de propriedade. De um lado, eu tenho a Janaína, poderosa, milionária de Santa Maria de Itibá, rica, riquíssima. De outro, eu tenho o professor Amis, pobre, coitado, proletariado, funcionário, né? Trabalha para empresas, um cargo mais, né? Um cargo mais que não ganha tão bem, menos remunerado. Proprietário, ela pertence a um tipo de pessoas ali da sociedade, a burguesia, a classe dominante. Não proprietário, professor Amis, proletariado. Depende de quem? Deles, da burguesia, para sustentar o seu emprego. Classe dominada. Anotem isso. Classe dominante, burguesia, proprietários. Classe dominada, proletariado, não proprietários. Isso vai cair na prova. Coloca isso. Como é feita a relação de dominação? Nós temos ali proprietários e burguesia, classe dominante. Não proprietários e proletariado, classe dominada. Professor, por que eu preciso saber disso? Claro! Nós estamos tratando, gente, de concepção, métodos próprios da concepção marxista. Se ele naquela... Hoje, agora eu vou perguntar para a Janaína. Janaína, hoje é muito diferente? Como que é hoje? O que você acha, Janaína? Essa relação de dominação e essa relação de propriedade é muito diferente hoje? Claramente não, só mudou o tempo, mas continua a mesma coisa. Tá vendo? Então, olha só, claramente não. Hoje, a relação de propriedade versus a relação de dominação é igualmente, só mudou os nomes e o tempo, né? Hoje, como é que é? Tem um nome que dá para os empregados, não é operário, não se usa mais operário, né? Colaboradores de base. Hoje ficou mais bonito, né? Nós temos ali os colaboradores de base, não é proletariado, é colaboradores de base. Mas na época era assim, que não é burguesia, né? Classe média alta, digamos assim, né? Mudou, né? Melhorou, né? E aí, voltando aqui para nossa concepção ideológica, novamente, mudou alguma coisa do que era lá, daquela concepção da estrutura, para o que é hoje? Mesma coisa. Força de produção, mais relação de trabalho, modo de produção. Existência. Se eu tenho a consciência, eu sei que existe. Essa consciência, novamente, não é de pensar, é de saber, tá? Eu tinha que até trocar, botar saber. Se eu sei que isso aqui tá estruturado, eu sei também que tem a existência de um modo de produção. Se eu tenho uma força de produção, que é o quê, gente? Pode ser ação do homem, animal, natureza, não é isso? Que é o que nós estudamos lá atrás, o comecinho da infraestrutura econômica. Se eu tenho a relação, como eu vou fazer para produzir? Eu já sei que está existindo. Algum momento, alguém da burguesia já interferiu no processo e orçou, planejou para que aquilo fosse enfaticamente, né, executado. Agora, olha só. Essas contribuições à crítica da economia política, ela vai partir de duas forças. Essa força de produção, chamada ali de FP, que nós falamos ali lá atrás, ela é essencial, crucial. Por quê? Olha aqui, ó, as forças de produção são dinâmicas porque são dialéticas e as relações de produção não acompanham o ritmo do seu desenvolvimento. O que isso quer dizer? Se é lógico,
Se eu tenho ali uma quantidade de produção humana, animal, natural, que eu dei o exemplo lá do moinho, essa relação, ela não vai ser proporcional. Justamente não. Eu sei que existe, eu tenho um caminho, né? O caminho das relações de produção, ele é o quê? Teórico, papel. Mas a força é a prática. Então, ou seja, o esforço é diferente. Por isso que na força, nós vamos ter aqui, ó, maior desenvolvimento e na relação menor. De formas de desenvolvimento das forças produtivas, estas relações se convertem em obstáculos a elas e se abrem assim na época da Revolução Social. Quando ele fala, galera, de obstáculos, é porque vai acontecer um choque, vai acontecer um grande problema, porque eu vou ter ali a força, mas eu não vou ter alguém para organizar, para dividir. É aí que vai ter o grande choque de capitalismo. Eu tenho que produzir, mas eu preciso de botar alguém para organizar essa produção. Por isso que vai ter esse choque. Eu vou ter grandes forças, eu vou ter grandes operários, vou ter grandes colaboradores de base, mas como que eu vou fazer essa organização? Como que eu vou relacionar essa produção? Para chegar, então, no meu modo de produção final. É aí que acontece esse choque, e é chamado também dessa época de revolução social, né? Revolução social você pode ter de diferentes tópicos. Tá? Se você pesquisar na história, você vai encontrar outras, não é denominações, outras observações sobre essa época. Para nós, o que nós precisamos entender é o seguinte, que chega um momento da economia mundial, aonde nós vamos ter ali, ó, petróleo aparecendo, vamos ter a invenção dos veículos, a automobilística, as grandes indústrias deixam de usar o carvão e começam a operar com combustíveis fósseis, e aí, cada vez mais, a relação de produção começa a ficar estreita, começa a ficar perigosa, porque eu não tenho uma organização, não tenho uma divisão de trabalho, e as pessoas começam a ouvir essa crítica do marxista, de parar, de continuar, tem que receber por hora, né? Tanto é que os países que foram colonizados pela Grã-Bretanha, eles não pagam por jornada de trabalho. Eles pagam por quê? Alguém sabe me dizer qual é o regime de pagamento de horas de trabalho dos países que foram colonizados pela Grã-Bretanha, pela Inglaterra? Alguém imagina como que é feito isso? Janaína, Maurício, Ian, Não como faço que é ideia. pago? Oi? Eu acho que é por hora. Por hora? Por que por hora? Porque tudo depende do tanto que você trabalha. Quanto Exato. mais horas Lá você tem trabalha, mais CLT? recebe. Lá tem CLT? CLT seria? A Constituição do Trabalho? Eu acho que tem. Não, não tem. Não Não? tem. Lá existe leis que vão te dar amparato, que vão cuidar de você como trabalhador. Mas não tem ali uma Constituição, uma regulamentação do trabalhista. Não tem. Não existe. Eles têm ali um conjunto de regras, né, de deveres que o empregador tem, mas não é tão criteriosa. Ela não se divide das emendas constitucionais. Ela não se separa igual é no Brasil, que tem um código só para aquilo ali. Entende? Lá é por hora. Alguém sabe me dizer da onde que veio a hora, né? A hora trabalhada paga, ela já é o quê? Um resquício dos grandes críticos marxistas, do período, né? Que lutaram ali pela grande revolução econômica. Por quê? Trabalho, eu vou receber pelo que eu trabalhei. Não tem INSS, não tem FGTS, não tem seguro-desemprego, não tem PIS/PASEP, tem nada. Nada. Lá, todos os países que foram colonizados pela Grã-Bretanha, eles vão receber pelo que eles trabalham. Trabalhou? É assim até hoje. Até hoje? É até hoje. Aí você fica assim, nossa, professor, coincidentemente, né? Esses países são de primeiro mundo. Por quê? Porque não tem tantos passivos trabalhistas,
Gente, quantas pessoas existem hoje, né? Eu não sei, não tenho nem ideia. A população brasileira. Vamos tirar ali de entre 18 a 45 anos. Vamos diminuir essa conta. Quantas pessoas que existem hoje trabalhando? Olha como que é uma carga tributária enorme que as grandes empresas pagam. Por isso, gente, que a folha de pagamento ela é altíssima. Então, quando o produto chega até o final, lógico, não estou falando só da folha de pagamento. Quando o produto chega na banca para você comprar, ele já está super avaliado. Ele já está, nossa vida, você está pagando imposto sem você saber. Porque a nossa malha tributária é imensa. Ela é imensa e constante, ela é mensal. Todo mês tem uma parcela para você pagar. Quantidade de trabalhadores, FGTS, INSS, tem que pagar. Paga não, para você ver se a Janaína não vai ver você lá no fórum, né, Janaína? Acho que o que mais tem é processo trabalhista. O que tem de processo trabalhista, Janaína tá aí que não deixa mentir, né, Janaína? Sim, tem bastante. A demanda é muito grande. Por quê? Tá na CLT. Hoje a pessoa não sabe nem o CEP da rua dela. Mas ela sabe que se o pagamento atrasar no dia 5, a CLT obriga o patrão ir lá e pagar multa. Como que ela sabe disso? Não sei. Não sei como que ela sabe, mas ela sabe. Né? Não sabe nem o CEP da rua dela, mas ela sabe que se passar no dia 5. Olha como que a nossa Constituição foi tão linda, florida, cor-de-rosa. Por isso, pensou em todos os detalhes. Só que quanto mais o tempo passa, mais está acontecendo o quê? Reformas trabalhistas. Porque está se percebendo que cada vez, quanto mais o tempo passa, mais difícil fica para as grandes se manterem. Por que a Ford foi embora? Ah, professor, porque aqui no Brasil não estava vendendo carro. Pelo amor de Deus, né, gente? Para. O Brasil é um dos países que mais utilizam frota automobilística, porque a gente não tem vias ferroviárias, não temos metrô, o transporte público brasileiro não funciona, por mais que a gente ache que é bom, que é isso, que é aquilo, mas não funciona. Não funciona. Então as pessoas, elas compram mesmo, financiam lá em 5 anos e adquirem os veículos dela, né? Mas ela decidiu o quê? Por conta da carga tributária. A grande dificuldade em negociar os tributos é sim, sim, não, não. E o retorno não é garantido. Mas então, o que eu quero dizer para vocês? Precisamos ter essa grande relação entre a força de produção e relação de produção. Força de produção, o que eu tenho ali? Mão de obra humana, animal, efeitos da natureza, relação. Como organizar? Se eu tenho uma baixa organização e um alto índice de força de produção, vai acontecer uma revolução social. Existe um desequilíbrio. Existe um desequilíbrio econômico em todos esses parâmetros. E aí, galera, é onde a gente começa a sofrer, né? Porque se você não tem uma estruturação exata disso daí, acontece o quê? O desequilíbrio. Eu não sei o que acreditar. Eu não sei em que opinar. Por quê? O nosso querido o movimento marxista, ele defende toda uma teoria cor-de-rosa, bonita. Só que na prática não estava dando certo. Era o que estava acontecendo. E aí começaram a vir as críticas. Olha lá, ó. Determinismo ou condicionamento? O que é isso, Janaína? Lê pra gente lá, por gentileza. Concepção de sociedade. Determinismo ou condicionamento? Determinismo, relação de causalidade, relação mecanicista e não ao diálogo. Condicionamento, é uma variável, corre o risco de ser flexível demais. Pergunta para a Janaína, para o Maurílio e para o Ian. Maurílio é outro, Maurício. O marxismo era determinista ou condicionalista? Gente, é só uma por cima, tá? Não é para acertar, não. O que vocês acham? O marxismo era condicionalista ou determinista? Do ponto de vista de vocês. Bom, posso estar equivocada, mas acho que determinista. Por quê? Porque nunca que o marxista foi flexível. E o que você identificava? Porque você concorda comigo? Se ele fosse flexível, ele aceitava o poder de quem? A intervenção de quem?
Do trabalhador. Não, Estado. do Estado. Perdão. Né? Porque o que acontece? Ele defendia o que? A não intervenção. Ele não abria mão disso. O Estado não pode interferir nos negócios. Então, ele não era condicionado. Agora, o capitalismo, ele é mais condicionalista ou mais determinista? O que vocês acham? O condicionalismo? Por quê? Não, repete a pergunta exatamente, que cortou Não, uma você palavra. respondeu certo. Mas eu quero que você me responda o seguinte: por que você acha que o capitalismo ele é mais condicional, ele está mais a O favor do capitalismo. condicionamento do que Sim. o determinismo? Porque o condicionalismo é do povo. Tipo assim, o capitalismo, ele visa o lucro. Então, tudo Isso, depende da pessoa, de como ela se condiciona, o que ela faz, o que isso, ela quer fazer. Depende da pessoa, tem a coisa, não é determinada, é aquilo. Pode, isso mesmo. é flexível. Isso, show de bola. Complementando, corre risco de ser flexível demais. E é tudo a ver com o capitalismo, gente. Tudo a ver com o capitalismo. Porque chega um momento da história que tá uma loucura. Aí agora a gente vem cá para o século XX, hein? Aí chegamos no século XX, Henry Ford começa a produzir. Ele lança um jargão nos Estados Unidos. No solo americano, eu, Henry Ford, vou garantir que toda a família americana tenha um carro, mas desde que preto. Essa era um dos jargões que o meu querido Henry Ford lá, ele designou e disseminou pela Ford nos Estados Unidos. Hoje, a Ford, ela é a empresa que produz carros populares lá nos Estados Unidos, né? Um carro popular lá é um Ford Fusion, né, daqueles última geração, todo equiparado, é popular. É um carro popular, considerado um carro popular. Por que é considerado popular? Porque é condicionado, é flexível. Então, ou seja, tá vendo? Corre risco de ser flexível demais. Com isso, o R, ele estava à beira de sofrer um colapso, porque ele começou a produzir veículos demais, né? E aí ele tinha uma grande demanda. Ele tinha estoque e não tinha procura. Aí veio o nosso querido Toshiro Toyota, lá do Japão, veio nos Estados Unidos, depois da Segunda Guerra, viu como que era a fábrica da Ford, como que funcionava, pegou o protótipo do carro da Ford, levou para o Japão, criou a Toyota, e aí ele começou a trabalhar com Just in Time. O que é isso, galera? Just in Time é você vender por encomenda, estoque rápido. Eu só vendo o que eu tenho. Eu só vendo o que eu tenho. Ah, você quer, Maurício? Com 24 horas, eu entrego o seu veículo. Você quer, Janaína? 48 horas, eu entrego o seu veículo. E aí, deu o quê? Uma grande virada na economia mundial. E até hoje é assim. Né? Hoje, as empresas, elas não trabalham mais com grandes estoques, né? Quando você vai comprar um carro zero, recentemente, nós passamos por essa situação, demorou quase 180 dias. Lógico que é por conta ali da pandemia, né? A pandemia também atrasou. 180 dias para chegar o carro. Porém, eles já receberam, quase meio ano. Eles garantem o deles, né? Que eles não são bobos, eles são finos, né? Garante o deles e deixa a gente lá chupando o dedo, né? Chupando pirulito, esperando o veículo chegar. É assim que funciona. Olha que bacana. Tá vendo, galera? Quando a gente começa a entender a história da economia no meio da sociedade, é um pouquinho chato, né? É meio demagogo, né? A gente acaba ali sendo um pouquinho teórico demais. Mas explica os efeitos causa que nós vivemos hoje, tá? Determinismo, efeito causa que nós vivemos hoje, não o diálogo. Isso explica o que a gente vive hoje. Próxima parada, análise da mercadoria. Análise de mercadoria, ela vai ter 6 tópicos. O duplo valor dos bens, valor de uso é uma coisa, valor de troca é outro. A determinação do valor de troca, os processos históricos de troca, a força do trabalho como mercadoria, o processo da mais-valia e o fetichismo da mercadoria. O duplo valor dos bens materiais. Gente, o que é isso aqui? Ó? Bens materiais é um veículo, uma roupa, um calçado, um sapato, uma mesa, um móvel. Né? Isso é
o que rege ali a nossa vida. Homem, necessidades, satisfação, produção de bens materiais, valor dos bens. Valor de uso, utilidade do bem material para o seu produtor. O quanto custa para mim o meu computador? Nossa, nem sei falar, nem tem preço, porque eu não posso ficar sem ele. É o valor de uso. Valor de troca. Quando o bem produzido não tem valor de uso para o seu produtor, este o coloca no mercado para troca. Mercadoria. Meu computador chegou o momento que eu não quero mais, vou vender. Peça alguém para ir lá, mexer, alterar a sua fisiologia e eu vou vender ele. Esse processo de consertar, de formatar, nós damos ali o quê? Ele melhora, adapta, inclui segmentos dele para que ele fique mais potente, não é isso? Você vai vender para uma pessoa, mas você não quer vender ele com prejuízo, né? A pessoa que vai comprar o seu computador, ela tem que você tem que garantir que ele vai ser vai ser uma mercadoria que vai realmente surtir efeito. Porque se ela não surtir efeito para você, não faz sentido. Se ela não é boa para você, joga fora. Você só vende algo que realmente é bacana. Mas o que é isso aqui? Estamos trabalhando a questão da mercadoria como troca, né? Ou seja, o bem como valor de troca. Toda mercadoria essencialmente tem o valor de troca, mas tem embutido nela o valor de uso. O quanto ela custou para mim, o quanto eu acho que aquilo é valioso para mim. O valor de troca seria o valor de venda, mas agora, nesse momento, nós estamos utilizando ali a sistemática de troca. Não chegamos ainda na venda, beleza? Janaína, tudo ok com o valor de uso, valor de troca? Janaína? Ou será que caiu minha net? Não, né? Maurício, tá aí? Pessoal? Deixa eu olhar se eu ficar aí sem internet. Pessoal, estão me ouvindo? Tá dando para ouvir? Professor, olha o chat, a gente está te ouvindo sim. Ah, tá. Me perdoa. Me perdoa. Beleza, porque eu chamei, ninguém me respondeu. Eu falei, Caio, eu tô tão traumatizado com a questão de não ser ouvido, né, com essas lives essa semana. Eu não sei se vocês assistiram, acho que não, porque vocês estavam em aula, mas Jesus da glória, como é doloroso, né, apresentar, fazer ali o processo ali de transmissão de live. Gente do céu, como eu sofri naquele processo de transmissão daquela live, eu mais o Fernando, numa luta incessante para nós conseguirmos ali transmitir daqui de casa, que a internet, o sinal é péssimo. Beleza, partindo então. Depois que nós identificarmos, entendermos ali o valor de troca e o nosso valor de uso, né, que nós já sabemos, valor de uso é aquilo, o valor que tem para mim, como pessoa, como cidadão. Troca é o valor de uso mais o que eu acredito que aquele produto vale. Porque, às vezes, o meu valor de uso é superior ao valor de troca. Mas eu tenho que ter a consciência que ele no mercado não vai ser o que eu quero, é o mercado que vai pagar. Agora começa a ter essas grandes choques de informação. O que determina o valor de troca de uma mercadoria? Quantidade, necessidade ou finalidade? Equivalência de valores iguais. Olha lá. Vamos determinar esse valor? Acho que vai ficar melhor para a gente entender aqui nesse exemplo aqui, ó. Digamos que eu tenho uma mesa, né, 4 pezinhos, igual, equivalência à jaqueta, é igual, né? O trabalho para mim, o mesmo trabalho que eu tenho para conseguir uma mesa, eu tenho para conseguir uma jaqueta. Agora, vamos olhar lá na hora de eu trabalhei, juntei as minhas horas de trabalho, troquei por um valor, uma moeda de qualquer espécie. A mesma quantidade de trabalho para a mesa é para a jaqueta. Agora, muda a vertente. Eu necessitei, para mim adquirir 2 mesas, eu preciso de 2 horas de trabalho para cada mesa. Para adquirir uma jaqueta, eu preciso de 4 horas. Uai, o que mudou aqui? O que mudou aqui, Janaína?
Maurício, o que mudou aqui? Alguém sabe? Ian? A força de trabalho? Oi? A força de trabalho? Sim, mas por que você também? Mas por que aqui eu tinha para mim, no meu valor de uso, o mesmo trabalho para adquirir a mesa era igual da jaqueta e aqui o que mudou? Por que aqui 4 horas eu consigo só uma jaqueta e aqui 4 horas eu consigo 2 mesas? O que vocês acham? Porque seria igualmente eu dizer o quê? Que para conseguir uma jaqueta eu preciso de 2 mesas. Só que se eu pegar e olhar para cima, não faz sentido, né? Porque lá no meu valor de uso, né? O meu valor de uso, ele era igual o da jaqueta. Era a mesma temática. O que aconteceu aqui, gente? Pensem comigo. Lembra que o meu valor de uso é o que eu acho que vale para mim. Mas o valor de troca, ele vai sofrer uma variação. Porque se você vai trocar com alguém, a pessoa que está trocando com você, o mercado, olha só, mercado, ele que vai ditar o preço. Então, o mercado vai falar que para que você consiga aquela jaqueta, equivale a 4 horas. E para produzir uma mesa equivale a 2 horas. Então, ou seja, isso aqui é processo de troca de moeda, tá, galera? Ou seja, se eu tenho uma mesa e uma mesa equivale a 2 horas e eu preciso de adquirir uma jaqueta por 4, eu vou precisar de 2 mesas, porque eu estou trabalhando com a relação de hora por trabalho. Só que a minha moeda de troca é a mesa, né? Isso acontece com o nosso dinheiro. A minha mesa equivale, uma mesa equivale a 2 horas. E para conseguir a jaqueta, eu preciso de 4 horas. Mas se eu só tenho uma mesa valendo 2 horas, eu preciso de 2 para ter uma equivalência. Porque estou trabalhando com tempo de trabalho para a produção. Então, para acontecer a troca, eu vou basear-me o quê? Em horas. Aqui, valor de uso. Aqui, valor de horas. É o que eu preciso para acontecer a troca. Deu para entender, Janaína? Ou deu para confundir tudo? Maurício? Júlia? Tá comigo, Júlia? Ou já se perdeu no caminho? Não pode não, Júlia. Gente, não me deixe sozinho, não. Então, no caso, o valor de uso é esse primeiro. E esse último, esse de baixo é o valor da troca. Esse de cima sou eu que determino, né? O meu banco, 2 horas, eu vou trocar pela jaqueta que vale 4 horas. Eu posso trocar, não tem problema se a pessoa aceitar. E o de baixo é o mercado que vai determinar que tem que ser aquilo ali. Exatamente. Tá, por que a gente usa um exemplo assim tão assim, bobo, né? Mas por quê? É porque aqui nós estamos tratando de horas, né? Então, ou seja, uma mesa leva 2 horas para ser fabricada, a jaqueta leva 4. Então, se uma mesa leva 2 horas, quantas, né, mesas são necessárias para ter uma equivalência com a jaqueta? 2. É isso mesmo, Júlia. Às vezes eu chamo vocês aí, porque se cair, gente, vocês me ajudem, me avisem, hein? Determinação do valor de troca. O tempo de trabalho socialmente necessário para a sua produção. Socialmente, tempo médio, tempo social. Exemplo, na compra no supermercado, pacote de arroz, R$10. Quem dera, hein, Júlia? Quanto tempo que já não é mais assim, hein? Pacote de arroz, R$10. O preço é o que aparece. O que significa? Trabalho da sociedade. Ao trocar as mercadorias, há uma comparação de trabalho humano, logo toda mercadoria expressa em relações sociais. O que é isso? Ali, naquele preço de R$10 do pacotinho de arroz, está o quê? O preço, né, o valor daquele produto para a indústria que produziu, que empacotou, que envasou, que fez lá o barocotu, borocochô lá, fechou tudo e vendeu, e, né, juntamente com esse valor, tá o quê? O trabalho humano, as horas trabalhadas, já está tudo incluído. Então, ou seja, esse preço, o dinheiro, é como se fosse
é a moeda, né? É a nossa moeda. O trabalho humano vai compor o valor para que haja essa troca. Eu vou dar o dinheiro, em contrapartida, eu tenho a mercadoria. A mesma coisa nas jaquetas. Eu vou dar ali o dinheiro, que equivale a tantas horas, lá foi utilizado as horas como, né, como referência. Vou dar o dinheiro e vou ter a minha jaquetinha linda, equivalente a 4 horas. Olha aqui nesse exemplo aqui, ó. 2 mesas equivalem, né, a 4 horas. Vamos supor, igual, jaqueta, arroz, cerveja e barra de ouro. Vamos botar que é cerveja. O que é comum a todas as mercadorias não é trabalho concreto de um ramo de produção determinado. Não é um trabalho de um gênero particular, mas o trabalho humano abstrato, o trabalho humano em geral. Ao equiparar os seus diversos produtos na troca com valores, os homens equiparam os seus diversos trabalhos com um trabalho humano. Não se dão conta, mas fazem. O que isso quer dizer, professor? Que aqui, quando nós estamos comparando lá na jaqueta, estamos comparando as horas de trabalho para produzir. Quando a gente compra lá no supermercado em dinheiro, a gente já está pagando as horas juntamente com a mercadoria, está tudo dentro de um pacote só. Já é tudo dentro de um conglomerado só. Então, ou seja, não tem essa disseminação. Não tem essa separação de horas de trabalho, horas disso, hora daquilo. Não existe isso. Está tudo dentro de um prefixo só. Mas a gente utiliza essa questão de horas para identificar. Eu tenho aqui, ó, 4 horas para produzir a jaqueta, 4 horas para produzir 3 sacos de arroz, 4 horas para produzir 4 garrafas de cerveja. E eu não sei se isso aqui é ouro, né? Mas pode ser que seja ouro. 4 horas para produzir as barrinhas de ouro. Por quê? É o que é equivalente. O que eu vou trocar? Foi nesse momento que as moedas começaram a surgir e ganhar impacto no mercado, tá? Os processos históricos de troca. Olha aqui, ó. Lembra que eu falei dele? Pré-capitalista. O processo de circulação simples troca direta. Mercadoria igual mercadoria. A troca direta não dinamiza a troca. Há necessidade de um equivalente geral. O que isso quer dizer? Que lá no início, quando começou a comercialização, as trocas, era elas por elas. A Júlia, ela tinha uma jaqueta, eu tinha uma mesa. Se eu concordasse com a troca, a Júlia ficava com a mesa e eu ficava com a jaqueta. Então, ou seja, era igual, não tinha troco, não tinha prejuízo, nem lucro. Então, ou seja, no início do capitalismo, no processo pré-capitalista, não existia vantagem, não tinha lucro, era igual. Por isso que a gente costuma dizer que também ele era equivalente, igual, era a mesma coisa, equivale. Mercadoria era igual ao dinheiro, né? Suposição. Dentro desse processo histórico, olha o que vai aparecer para a gente aqui. Nós temos o dinheiro igual à mercadoria igual ao dinheiro. Qual a vantagem? Nessa questão, quando começou-se a surgir, né, o termo dinheiro, antes era muito comum a moeda. A moeda era algo que era totalmente ali utilizado, né, viabilizado, era algo que a moeda, quando eu digo, a cunhagem, a esfera, a circunferência, né? O metal era algo muito utilizado na época, então, ou seja, não se tinha o termo dinheiro. Moedas, eram as moedas. Quantas moedas de prata? Quantas moedas de ouro? Esse era o processo de troca. Só que quando começou a surgir o dinheiro, percebeu que o dinheiro era mais vantajoso do que a moeda, não o dinheiro de papel, ainda em moeda. Quando surgiu esse dinheiro, percebeu que haveria uma diferença. Eu poderia pagar, né? Eu poderia pagar por alguma coisa e teria alguma coisa. Eu daria uma moeda, mas receberia uma outra moeda de igual valor. Isso marca o início pré-capitalista, o início de começar a pensar em ter vantagem, tá? Nesse momento que a gente começa a pensar, galera, em vantagem, em tirar vantagem nos produtos que nós estamos comercializando. É nesse momento que começa a aparecer para nós ali o processo, né, justamente de quê? De buscar lucro, de buscar
né, cada vez mais, mais, mais. Aí já tinha a crítica dos marxistas contra o capitalismo, obviamente, mas aí isso começou a formar cada vez mais opiniões, mais pessoas concordando, mais pessoas querendo lucrar, e os grandes que já dominavam a economia não tinham para onde correr, não tinham o que fazer, né? Apenas o quê? Aumentar o seu capital. O processo capitalista começa com o D de dinheiro. O dinheiro necessariamente é um produto do trabalho? Será? O que você acha, Janaína? O dinheiro é necessariamente produto do trabalho? O que você pensa? Ou você acha que não? Eu acredito que é, professor. Com certeza, né, gente? Com Que a gente certeza, o dinheiro trabalha é uma troca, é um tipo de troca de mercadoria. Exatamente. Aí, ó, tá vendo? É isso. Amém. É isso que eu quero que vocês entendam. Nós trabalhamos, nós trocamos. Nós damos o nosso trabalho e recebemos o dinheiro. É isso. Se vocês saírem daqui hoje com isso na cabeça, ótimo. Missão cumprida. É isso que eu preciso. Lá no processo pré-capitalismo, a mercadoria é o produto do trabalho. Então, ou seja, eu trabalhava para ter uma mercadoria. Muitas das vezes, os pobres coitados dos proletariados trabalhavam durante um mês, precisava ali, ou período, né? Nem sei se era por mês, não tem registro, um era mês, um era semanal. Eles trocavam nas próprias vendas, nos próprios comércios dos senhores burgueses, e nem não tinha moeda, não recebia nada, ficava tudo lá. Os senhores ditavam o valor, era aquele valor e pronto, e acabou. Não tinha mais nenhuma disseminação quanto àquilo, não. Olha lá, questão básica. De onde veio o dinheiro para o início do capitalismo? Peraí, deixa eu... De onde veio o dinheiro, Maurício, para o início do capitalismo? De onde? Você fala o dinheiro em papel? Não, a riqueza, a geração de riqueza. De onde veio? Da produção? Oi? Do modelo de produção, tipo assim, a gente produziu e uma hora teve que ressurgir. Tipo assim, esse é o sentido da pergunta? Isso mesmo. Olha lá, ó. Produção, troca de mercadoria? Claro. Maurício produziu, trocou, começou a gerar o quê? Uma dependência. O Maurício fazia alguma coisa, produzia alguma coisa que só ele sabia fazer. Então, ele criou uma fidelização. E aí, junto com essa fidelização, veio o quê? As piratarias, os roubos, como só ele fazia, ele não quer vender para mim, né? Não quer trocar comigo, eu vou roubar dele. Era assim que acontecia. Então começou, olha que loucura. O capitalismo ele surge disso, daí veio a riqueza, né? Ó, veio das trocas, das conquistas, de ir lá no território inimigo conquistar alguma coisa, do saque. Antigamente, naquela época, os navios, como era a principal, né, fonte ali de comércio, né, as rotas marítimas, né, os piratas ficavam nas esquinas, eu falo esquina, o pessoal se poca de rir, né? Ficava nas esquinas do Oceano Atlântico ali, à espreita de um navio mercante, ó, papo nele, roubava e vendia, tá? E se o dinheiro vem ao mundo como uma mancha congênita, por isso, olha aqui, ó, olha o que Marx já defendia. Numa das facas, o capital vem pingando da cabeça aos pés de todos os poros, o sangue e lama. Olha que frase para prova. O que ele queria dizer com isso? Que não adiantava mais. O dinheiro já era sujo. Por isso que a gente, hoje em dia, nós falamos essa expressão e nem percebemos. Quantas vezes já falamos que o dinheiro é sujo? Sujo no termo de passar de mão em mão, mas sujo de que ele mexe, ele vem... A origem de lucrar, a origem de ter ganhos enormes, ela é suja. Muitas pessoas da história perderam a vida para que o capitalismo hoje fosse, né, tão difundido como é hoje, para dar lugar a essa concorrência, a esse lucro exagerado que é hoje. Beleza? Até aqui, galera, tá bacana. Maurício, tá muito rápido, já estamos finalizando, mas eu preciso que vocês me digam, tem dúvidas?
Tá bem entendido. Capitalismo. Para fechar com a chave de ouro. Olha lá. Máquina, matéria-prima, capital constante. O que é capital constante? É aquilo que eu preciso para começar. Matéria-prima, máquina, por exemplo, um capital constante de uma indústria têxtil. Né, tudo bem que não é TA, mas vamos botar esse nome, os teares, os tingidores, né, aquilo que vai tingir as mercadorias, tudo isso é o quê? Uma máquina. Matéria-prima, uma serraria de caixa, preciso do eucalipto, do torete, para fazer as caixinhas. Força, que é o capital variável. Eu preciso de ter a força, o quê? Seja de natureza humana, animal, natural, mas eu preciso. Tenho que ter para eu ter a minha mercadoria e, por final, eu ter dinheiro lucrativo. Sempre, anota isso, sempre quando vier o demais, é o quê? É dinheiro, lucro. Eu vendi a mercadoria, eu tenho dinheiro, adquiri matéria-prima, adquiri máquina, mais a força, alguém para trabalhar para mim, gerou mercadoria, vendi, dinheiro com lucro. Se eu der menos, é prejuízo, mas não pode, né? No nosso conceito capitalista, o prejuízo não existe no dicionário capitalista. Não existe. No dicionário capitalista não pode existir prejuízo, mas é lógico, óbvio, que ele existe, né, gente? O prejuízo é uma coisa que todos nós estamos suscetíveis a isso. No capitalismo, a força de trabalho tornou-se uma mercadoria. Antes, o trabalhador era dono de sua força de trabalho, camponeses e artesãos. Lá, 1700, 1600, né? Camponeses expulsos do campo, artesãos destruídos de suas ferramentas. Por quê? Preciso trabalhar, tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que... Já ouvi essa expressão? Eu preciso botar dinheiro em casa, tenho que pagar a conta. Né? Quem é casado, tem filho, sabe como que é difícil você ter um filho, o seu filho pedir alguma coisa e você não ter, né, condições para dar para ele. Então, ou seja, preciso trabalhar. E aí o quê? O campo aconteceu o êxodo rural, as pessoas deixam o campo e procuram a cidade. E os artesãos da gente? Quem é que vai lembrar dos artesãos, né? Essa classe, ela se diminuiu bastante. Hoje em dia você vê que nós temos pouquíssimos artesãos, né? Antigamente, em Santa Maria, tinha uma agência de artesanato na rodoviária. Não sei se tem mais. Não sei se existe ainda. Mas é bem pouco. Eu sei que o artesanato em Santa Maria é muito pouco. Porque todo mundo tem que trabalhar. Ou na roça, ou na cidade, né? Tem que trabalhar. Senão não paga a conta, né? A força de trabalho como mercadoria. Gente, isso é crucial. Qual o valor dessa mercadoria? O valor da mercadoria é determinado pelo tempo de trabalho. É o quanto que eu gasto para que ela vai conseguir realmente existir. Tenho a minha matéria-prima, mas o que eu vou ter? Qual o processo que eu vou ter durante ali a produção para que ela exista? Né? É pouco? É muito? É isso que vai definir esse valor de venda, tá? Ora, a força de trabalho é uma mercadoria? Lógico, a gente precisa entender que para que tudo tudo que você comercializa, tudo que você vende exista, vai ter uma força de trabalho. Lembra da força de trabalho? Lá no primeiro slide, animal, humana, natural, né, mecânica, isso você depende dessa força para a sua mercadoria existir. A força de trabalho não existe desvinculada do seu dono ou trabalhador. O que é isso, galera? Se a gente entende que essa força de trabalho, ela vai existir conforme a necessidade, né? Conforme o quê? A necessidade que eu preciso que a mercadoria exista, eu preciso ter uma linha constante. Se eu sei que eu preciso trabalhar, eu tenho que produzir, eu tenho que ter força de trabalho para vender, é constante. Então, ou seja, a minha força de trabalho será contínua. Um dia o trabalhador vai morrer. Claro, ele vai morrer, mas vai ter outro no outro dia para substituir. Essa é a essência do capitalismo. Morreu hoje, amanhã vai ter outro para colocar no lugar. É mentira, Maurício? Não é assim que funciona? Verdade. Morre hoje,
amanhã substitui. Nossa, professor, o capitalismo é terrível. Não, é a verdade, é o que acontece, tá? É o que acontece. O valor da força de trabalho é determinado pelos meios necessários à subsistência do trabalhador e à sua reprodução. Claro, né? Ele precisa, tem família, tem filho, tem um monte de catarrento precisando de comer, ele tem que trabalhar cada vez mais para subsidiar, para sustentar a sua família, tá? Quando ele precisa trabalhar, ele acumula um vínculo, 2 vínculos, 3 vínculos, o quanto for possível para conseguir suportar aquilo ali. Enquanto o capitalismo cresce, estuda e trabalha, o homem consome uma certa quantidade de mercadorias, que pode ser medida em tempo de trabalho, que é o caso que nós usamos das 2 mesas para a jaqueta. Medindo este valor, estaremos medindo indiretamente o valor da força de trabalho. Nós não percebemos quando a gente paga em dinheiro alguma coisa. Ou seja, esse valor que você recebe todo mês, Maurício, Janaína, Júlia, na conta corrente de vocês, já é o valor do trabalho de vocês, que vocês vão utilizar para comprar outra mercadoria, que o valor da força de trabalho também já vai estar incluído. Então, ou seja, se lá na prova tiver uma questão solicitando que você responda se o valor da força de trabalho está incluído no valor da mercadoria, sim, tá? No capitalismo, você não paga separado, né? As horas já vai junto. O custo, isso é custeio variável, ele já vai junto com o produto final. Beleza? Dúvidas? Abrir a banca, gente, quando eu falava assim, que agora eu vou abrir... Vocês já apresentaram, assim, fizeram alguma apresentação de trabalho já? De turmas? Com certeza, né? Vocês já fizeram. Quando eu falava assim, agora passo a palavra para a banca. Meu Deus, os meninos dos primeiros, os terceiros períodos ficavam desesperados, agoniados. Por quê? Era muita gente, estava sendo transmitido pelo canal do YouTube, eles estavam desesperados. Galera, alguém tem alguma dúvida? Núbia, Josiane, Paola. Gente, eu tô preocupado. Tá tudo tranquilo aqui também. Aqui também. A Paola tá assim, professor, me libera logo, porque eu quero comer uma pizza, né, Paola? Galera, olha só. Nós não vamos nos ver mais, né? Mas foi bacana esse tempo que nós trabalhamos juntos, né? Foi assim, foi meio corrido, né? Remoto, queria muito que tivesse sido presencial. Fosse presencial, a gente teria feito muitas coisas diferentes, mas faz parte do processo, né? Nós estamos suscetíveis a isso. Desejo a vocês uma excelente avaliação, tá? No momento da avaliação, se vocês tiverem dúvida, eu estarei disponível para ajudar, né? Não responder, lógico, mas ajudar. Durante essa semana, eu vou estar fechando, né, a pauta de vocês. Quem tiver alguma falta, alguma coisa que está questionável, o João já entrou em contato comigo, né, sobre umas faltas que está lançada lá que não é verdadeira, a gente vai apurar para resolver. Já passei para o TI. Quem tiver algum questionamento, me procura para a gente resolver ainda antes da prova. Depois da prova, não adianta mais, tá? Quem tiver atividade pendente, coloque em dias, tá? Vai lá no Google Class, olha se está pendente alguma coisa. Tem atividade de hoje. 2 pontos eu vou dar pela assiduidade. Então, ou seja, será 2 pontos das atividades que nós fizemos em sala e 2 pontos por assiduidade, tá? Então, ou seja, quem estava presente, eu vou olhar, conferir as listas e eu vou avaliar de acordo com isso. Eu tenho a relação, né, de vocês, claro, mas eu vou avaliar para quem realmente estava em sala, né, participou, conversou, né, estava junto aqui, mesmo que às vezes a pessoa, professor, não participei, mas você estava na sala, mesmo que de Meet presente, né, às vezes o Meet está presente, mas a mente está longe, né, eu falo direto isso com os meninos. Mas foi muito prazeroso trabalhar com vocês. Espero ter a oportunidade de realmente, né, dar contabilidade para vocês no direito. Não sei se vai ser o caso, se vai existir. Pelo que eu vi, vai ter uma disciplina de contabilidade que vocês vão estudar. Bem fraquinha, bem simples, mas muito bacana. Ela vai engrandecer bastante vocês, que é a minha área, a minha especialização, né? E foi bacana, gostei demais de trabalhar com vocês. Contem comigo para o que vocês precisarem, né, ao decorrer aí da vida acadêmica de vocês, estarei apto para ajudar, tá bem? Na prova, qualquer coisa, né, a prova vai ter 6 questões,
valendo 6 pontos, cada questão valendo 1 pontinho, né? Vai ser no mesmo formato, posta um dia, entrega no outro. Onde vai estar postado, professor? Lá no Universa, tá? Alguém tem alguma dúvida quanto a isso? O que vai cair na prova? Toda a matéria do A2. É só ir lá no Google Class e olhar. Nós tivemos 3 aulas, eu acho, se eu não me engano, no A2. Todos Isso. aqueles slides vai cair. Oi? São 3 aulas. Então, todas aquelas matérias das 3 aulas vão cair na prova, tá bem? Não tem segredo, as minhas provas não são difíceis, vocês sabem. É bem simples, né? Eu não sou de dificultar a vida de vocês, até porque eu não quero. Eu sei que vocês já têm muita disciplina que dificulta a vida de vocês aí. Eu imagino como que seja cansativo. Alguém tem alguma dúvida, alguma colocação? Nenhuma dúvida, professor. Só vou pedir que, tipo assim, você coloque lá quem tá em falta na atividade, que eu realmente, assim, de coração não lembro. Tem tanta coisa, tá tudo A preocupação do Maurício, ó. Tá certo, eu vou colocar assim. Vou cobrar de você. Vou mandar uma interrogação lá, cobrando para quem ainda não devolveu. Só tem uma, né? Que são 2 avaliativas. Só vocês olharem também lá, quem quiser fazer logo, tá lá nas atividades avaliativas do 2º bimestre, né? Já devolvam, né? Quem for fazer, devolvam ela já, para não ficar ok. Beleza, Janaína? Muito obrigado, tá? Agradeço a vocês ali, a ela, né, por serem a porta-voz, ao pessoal que me ajudava lendo, né, para mim, né, deixando a aula com uma outra cara, né, uma participação melhor, tá? Parabéns a todos vocês, desejo o melhor do sucesso para vocês, tá bem? Uma boa noite para vocês, um bom final de semana. Coloquem essa atividade, Maurício, de hoje, coloca essa atividade de hoje lá, faça ela hoje, que ela vai dar um pouquinho de trabalho, né? Uma resenha crítica, tem que analisar os pontos lá, faça ela hoje, não deixa para outra semana não, para vocês não acumularem, tá bem? Júlia, você queria falar alguma coisa? Não, professor, só agradecer pelas aulas, né? Sempre para cima, sempre. Acho que a turma toda gostou muito, desejo né? todo sucesso. Preparou no trabalho com a gente, lógico. Mas as aulas sempre foram muito pra Vocês cima. foram uma turma maravilhosa. Muito alegre. Gosto demais da turma de vocês. Aula animada sempre. Animada, né? Um monte de abobrinha, né, Maurício? O professor fala. Não, porque tem aulas que a gente vê assim que o professor ele tá lendo ou ele tá no desânimo lá embaixo. Ou seja, é diferente. Jesus agora, gente. Não pode, gente, não pode. Ainda mais na sexta-feira, né? Tem que ser animado, igual a sua. Vocês são fonte de inspiração para nós, professores, né? Eu fico muito animado por ser uma sexta-feira e ter 16 pessoas. Eu sei que a turma de vocês é menorzinha, pequenininha. E eu lembro dos rostinhos, queria muito ter encerrado com vocês lá na sala de aula presencial. Eu lembro de vocês sentadinhos, preocupados. Eu lembro do Ian. O Ian estava lá atrás coçando a cabeça. Vai ter cálculo, não sei o quê. A primeira continha do PIB, o Ian quase infartou. Maurício estava com as bochechas vermelhas. Não vou esquecer da sensação do desespero que vocês estavam com medo do cálculo. E não foi nada disso, né? Porque a disciplina é totalmente teórica. Mas contem comigo. Agradeço a todos vocês pela cordialidade, simpatia, né? Me perdoem se eu brinquei, falei alguma coisa assim que talvez chateou vocês, que eu sei que o professor fala demais. Isso é coisa de geminiano, eu sou de junho, por isso que eu falo demais. Mas contem comigo. Desejo sucesso demais. Faça a prova da OAB, passa de primeira. Se não passar de primeira, passa de segunda e vai tentando. Fé no pai que uma hora o registro sai. A gente tem que ter isso na cabeça. Uma boa noite para vocês, galera. Faça atividade hoje, tá? Para não tumultuar, para não acumular, para a gente ficar tranquilo. Um bom fim de semana para vocês, hein? Até mais. Até o dia da prova. Boa noite, Tchau, tchau. professor. Só para complementar Boa o que o noite. pessoal falou, né? Muito obrigada Boa pelo noite. seu empenho como professor. Boa noite, bom final de semana. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau.